Continuando, as aulas remotas realizadas no contexto do coronavírus são atividades de ensino mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da educação presencial. As aulas remotas oferecem a continuidade da escolarização por meio de recursos tecnológicos, só que à distância. Normalmente, as lições são encaminhadas às turmas pelos professores de cada matéria, no mesmo horário da aula presencial, como eu tinha comentado antes, né? A aula remota e educação à distância são tendência do momento para dar continuidade ao ano letivo em meio às restrições impostas pela pandemia de Covid-19. Com a suspensão das aulas presenciais, o Ministério da Educação, em caráter excepcional, divulgou e tem prorrogado uma portaria que autoriza a aula remota das disciplinas em andamento por meio de aulas online e atividades remotas. A medida é válida para universidades federais, faculdades privadas e outras unidades de ensino. A possibilidade de realizar os encontros presenciais entre professores e alunos devido às medidas de isolamento social, as aulas remotas surgem como alternativa para reduzir os impactos negativos no processo de aprendizagem. Com as aulas suspensas, muitas escolas, educadores, pais e alunos tiveram que passar do ensino presencial para o ensino à distância, o EAD, sem muito tempo de preparação, que é um desafio bem grande para todos e principalmente para o professor. Na prática, um ensino remoto é feito por um professor que ministra as aulas, sejam elas ao vivo ou gravadas por meio de videoconferência ou recurso similar. A carga horária é a mesma das aulas presenciais, mantendo a frequência Os educadores e estudantes têm enfrentado grandes desafios com aulas remotas. Afinal, as mudanças foram abruptas, adaptar toda a dinâmica da sala de aula presencial para os ambientes virtuais demanda investimento de tempo e em tecnologia. Mesmo com os desafios, aulas expositivas e até avaliações têm ocorrido com o suporte de recursos tecnológicos em diferentes formatos de conteúdo e ambientes virtuais de aprendizagem, o AVA. Tudo para diversificar e personalizar a experiência dos alunos, tanto as aulas remotas quanto a modalidade de ensino à distância, o EAD, são realizadas para proporcionar uma rotina de estudo e estabilidade diante de tantas incertezas. Enquanto a aula remota surge como resposta imediata ao momento atual, a modalidade de ensino à distância já é conhecida por muitos brasileiros há várias décadas. A diferença entre as aulas remotas e a modalidade de ensino à distância EAD: a aula remota, as aulas são ao vivo e remotas simulando um encontro presencial. O professor da disciplina disponível diariamente, com conteúdo e material didático mais personalizados e ajustados pelo professor segundo a necessidade, cronograma mais flexível e ajustado segundo o contexto atual, avaliações mais centradas nas aulas, mais atividades síncronas, carga horária concentrada nas aulas e mais centrada no professor.
E todo mundo aprendendo. No ensino à distância, as aulas são gravadas, tutor, monitor como suporte de maneira atemporal, conteúdo e material didático para padronizarmos mais material didático mais padronizados, normalmente disponibilizados com antecedência, cronograma padronizado, avaliações padronizadas. Então tudo é organizado, tudo é que é exigido. As atividades síncronas e assíncronas, carga horária distribuída em diversos recursos midiáticos e mais autoinstrucional. As ferramentas e plataformas para isso são abundantes. Apresentamos algumas sugestões de comunicação remota com os alunos, né? WhatsApp, utilização para conversas individuais ou em grupo, ou através de lista de transmissão. O Google Meet, plataforma de webconferência para até 100 pessoas ao mesmo tempo. Tem o Skype, né, que é uma plataforma de comunicação para uma quantidade reduzida de pessoas. O Google Forms é a criação de avaliação, simulados e provas para a resolução no formato digital. Tem o Microsoft Teams, trabalha em equipe, usando o chat, compartilhando arquivos e fazendo chamadas com vídeo. Então essas tecnologias aí, esses aplicativos são meios que se deve usar para ajudar nas aulas remotas, tanto para os alunos quanto para os professores. A tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. É uma aplicação prática, né, do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. O termo tecnologia educacional remete a um emprego de recursos tecnológicos como uma ferramenta para aprimorar o ensino. É usar a tecnologia a favor da educação, promovendo mais desenvolvimento socioeducativo e melhor acesso à informação. O grande aparato que traz inúmeros benefícios sociais e educacionais é o computador. O uso da tecnologia favorece a interação entre alunos ao fazer atividades em pares ou grupos. A internet que permite que todos expressem seus conhecimentos e deem opiniões, que traz à tona a experiência prévia dos alunos, o que os motiva ainda mais, pois se sentem parte ativa e importante do processo de aprendizagem. Então, o ensino remoto, ele preconiza a transmissão em tempo real das aulas. A ideia é que o professor e alunos de uma turma tenham interações nos mesmos horários, em que as aulas da disciplina ocorreriam no modelo presencial, para ter melhor experiência e interatividade durante as aulas. Você precisa de acesso a um computador, ponto de energia, conexão de internet, fone de ouvido, microfone e webcam, coisa que nem todos os alunos têm dificuldade financeira, né? Os pais não têm essa financeira aí para estar tendo tudo isso. Algumas vezes tem um celularzinho mesmo para dizer. Então é o que gera, é o que está gerando as dificuldades nas aulas.
A situação da pandemia provocada pelo Covid-19 tem como consequência necessária a medida de isolamento social. Demandou às escolas, num primeiro momento, a suspensão das atividades presenciais. Nesse sentido, as redes escolares, privadas e públicas, se depararam com inúmeros desafios sobre a viabilização do processo remoto e escolarização. Um dos principais desafios tem a ver com a aquisição de dispositivos como computador, smartphone, tablet, etc. E o acesso de internet de qualidade, que tem hora que cai uma internet, é difícil, a gente fica sem fazer atividade, sem prestar atenção, ou vai atrasando os deveres, vai atrasando os assuntos e não tem como pegar mais, tem todo um problema. Isso desvela a chaga nacional, que é a terrível desigualdade social. O Brasil, um dos países considerados democráticos, é também uma das nações mais injustas, onde povos detêm a maior parte da riqueza e a maioria da população vive em grande pobreza. Então, o Brasil é um país que tem muita carência. Os brasileiros têm necessidade, então, de ter materiais, né, para as escolas, para os estudos, e não pode porque muitos não têm emprego, e o Brasil está em crise, então isso vai gerando mais complicação no país. Uma vez os estudantes confinados em suas casas, ou supostamente nelas isolados, também escancaram outro problema, ainda relativo à desigualdade social, que é a própria qualidade de vida, incluindo aí o acesso às condições básicas como alimentação adequada, a energia elétrica, saneamento e etc. Isso sem falar no clima doméstico, por vezes marcado por violências e a falta de estrutura para manter as rotinas escolares, como espaço também adequado para os estudos. Importante ainda sublinhar que muitos pais se sentem incapazes de auxiliar seus filhos, seja por uma questão de limitação de conhecimento e informação em relação ao conteúdo escolar e habilidade para lidar com recursos digitais, ou até por uma questão de condição existencial. Às vezes os alunos não têm pais e não sabem mexer no celular, não sabem, não tem um estudo para que eles possam ajudar os seus filhos. E vai gerando aí um conflito. Saindo do foco, estrutura social dos estudantes e suas famílias, os desafios são encontrados também nas condições do docente para efetivar as atividades remotas, sem as devidas formações que os qualifiquem para atuar nas atividades remotas, pois são maneiras completamente diferentes do agir pedagógico. Uma coisa é a aula presencial, outra bem diferente é o ensino à distância. E mesmo tendo que arcar com seus próprios custos e ferramentas, trabalhando em
home office, os docentes muitas vezes expressam angústias e estresses, já agravados pela situação da pandemia, que por si já é uma ansiogênica. Isso. Antes, os professores já sinalizavam para uma sobrecarga de trabalho, e por esses dias de pandemia, muitos indicam estarem em jornada dupla, com cobranças ilimitadas para todo momento. Alguns relatam executarem atividades em regime de dedicação exclusiva, tendo que, por exemplo, atender pais que enviam mensagens a todo momento e gestores que exigem por serem também exigidos em torno do cumprimento de cronogramas antes pensado para uma escola em regime presencial. Nos cliques de telas nos quais estão desenvolvidas aulas remotas, temos alunos, professores e, consequentemente, famílias que acompanham ou estão tentando adentrar uma realidade desconhecida e angustiante, aprendendo a como gravar e editar vídeos, tornando o ambiente doméstico o mais próximo possível do espaço escolar, lidando um universo online e transitando pelas relações virtuais. Esses problemas parecem ser minimizados quando se trata de alunos oriundos de classes sociais mais abastadas, ou quando a escola garante as condições de trabalho para os docentes. Nesses casos, há acesso à internet de qualidade, a uma outra estrutura doméstica para o estudo, as condições básicas de vida são garantidas, os pais são escolarizados e há disponibilidade de tempo para medir as atividades remotas. Contudo, essas aparentes condições favoráveis revelam um problema mais radical que afeta inclusive todos os docentes e alunos, independente de seus pertencimentos de classe e de condições de trabalho. Esse problema tem a ver com a própria situação da pandemia e a compreensão do impacto das atividades remotas na vida dos alunos. Alunos e professores são praticamente contundentes ao afirmarem que as aprendizagens são possíveis, mas que não é a mesma coisa. Isso significa que há uma inevitável diferença na situação em que os alunos se encontram, sobretudo no que diz respeito à atividade remota no contexto de pandemia, se comparando com as atividades presenciais. Porém, parece haver uma pressão por parte dos gestores escolares
de certas políticas públicas educacionais e mesmo reverberações por parte dos pais ao tentarem combater os prejuízos causados por toda essa situação. Uma das consequências em combater os prejuízos é transpor a carga horária e a larga quantidade de conteúdos de condição presencial para as atividades remotas. Então, se o aluno tinha 4 horas de aulas por dia e um quantitativo de conteúdo das matérias a ser dado num certo período, tudo isso foi transposto via os ambientes virtuais. Acontece que essas transposições literais são inviáveis, pois uma coisa é participar de 4 horas de aula na interação face a face e outra é ficar ligado numa tela no mesmo período de tempo. A ânsia por transpor os prejuízos é uma postura, inclusive, negacionista no que se refere à própria situação da pandemia. Há prejuízos, sim. Ninguém sairá incólume dessa situação. Achar que tudo pode ser transposto, substituído e mantido é negar que estamos vivendo em uma pandemia de um vírus que pode ser letal e que, por enquanto, não tem vacina. Agora está tendo. Quando as escolas insistem em manter a ênfase na carga horária e nos conteúdos de maneira literal, e quando os pais pressionam o preenchimento dos prejuízos, não estão só sendo negacionistas, mas também estão sendo inefetivos do ponto de vista pedagógico, sem falar nos possíveis desdobramentos em termos dos adoecimentos mentais dos alunos. O problema das atividades remotas, portanto, é que parece atravessar, de modo geral, todas as escolas e famílias. É a concepção mesmo que deve ser a atividade remota e o papel da escola na situação de pandemia. As escolas podem, por exemplo, ao invés de negar e querer fazer de conta que não haverá prejuízo, assumir as limitações, focar nos vínculos, abordar mais a experiência formativa de toda essa situação, acolher os alunos em seus afetos e, na medida do possível, trabalhar alguns conteúdos vinculados às suas vivências. As escolas não podem repetir o discurso necrófilo de um certo sentido da economia, que não pode parar. Essa ideia de que a vida escolar, tal como havia antes da pandemia, não pode parar, é antipedagógica, adoecendo e, portanto,
da própria situação da pandemia. Além do mais, é negacionista também em não notar que muitas experiências estão se dando na vida dos alunos e que há uma perda de oportunidade das escolas estarem próximas e ativas numa mediação mais educadora. Meu amor, tanto que me diz. Diante do fechamento das escolas por causa do novo coronavírus, instituições de ensino e estudantes precisam se adaptar ao ensino online. Em uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, sobre as atividades remotas na educação durante a pandemia, mostra que essa adaptação não tem sido fácil. De acordo com o levantamento, 67% dos alunos que se queixam de dificuldades em estabelecer e organizar uma rotina diária de estudos. Um levantamento feito entre agosto e setembro com 5.580 estudantes, professores, pais e ou responsáveis e dirigentes de instituições de ensino públicas e privadas no país, mostra que 60,5% dos estudantes participam de quase todas as atividades do gênero oferecidas pela escola, mas 72,6% consideram que o estudo remoto é o pior na comparação com as aulas presenciais. A opinião é compartilhada por parte dos pais e responsáveis, com 51,5% afirmando que essa forma de ensino é pior. Os estudantes também relatam outros problemas no formato, como sobrecarga e saudade da rotina escolar. Para 82,6% dos alunos, a falta de contato presencial com amigos afeta o estudo e a aprendizagem. Para 58,3% deles, a escola manda muitos materiais e eles relatam que não estão dando conta de estudar. A aluna no ensino médio de rede pública estadual, Isabelle Correia de Oliveira, de 16 anos, participou da pesquisa. Ela disse que teve crises de ansiedade no início de março, com o fechamento das escolas. Ela fala que recorri aos cursos online e pré-vestibular para manter os estudos. Tive apoio da minha família e de professores para não desistir, conta ela. Então, não são todos que são igual a Isabelle, né? Que ela teve a internet, teve o material e tinha crise de ansiedade, então ela
buscou um meio online para estudar, mas nem todo mundo tem as crises, tem o estresse, quer estar ali perto dos amigos, quer conversar mais, mas não tem esse apoio dos pais às vezes, não tem o material necessário e vai gerando um problema mental, psicológico dos alunos. Isso vai gerando mais problemas em casa. Então, nem todo mundo tem esse mesmo apoio, né, na família. E materiais que tem necessidade, às vezes. Então, a ansiedade é algo que machuca bastante as pessoas. O estresse, a depressão, gera bastante problema na vida de um aluno e até mesmo de um professor. Para ela, a maior dificuldade em relação às aulas remotas está em manter a concentração. O mais difícil é entender quando é o momento de assistir a aula e não fazer outra coisa. Tipo, deixar um tempo privado ali. Tentar organizar a minha rotina dos estudos e também não dispersar durante as aulas. Além disso, ela lamenta que muitos colegas não têm o computador, como eu falei. E tem alunos que fazem os deveres da escola, são vários deveres ao mesmo tempo que vem chegando nos celulares, né? E tem que fazer as coisas em casa, às vezes tem um servicinho lá fora. E o tempo vai se tornando limitado para dar atenção somente às aulas online. Então, muitos alunos tentam se organizar um pouco mais nisso. Além disso, alguns conseguem receber fascículos impressos, que são as apostilas impressas, com conteúdo das aulas para fazer as atividades, como um meio de adaptação para todos os alunos. Ainda que se refere às atividades remotas, 29,2% dos estudantes entrevistados disseram ter dificuldade em conexão com a internet por causa do sinal das operadoras, e para 10,8% deles não tem dispositivo próprio, um celular próprio para ter aula, para acompanhar e precisar acompanhá-lo com outros integrantes da casa afeta o estudo e a aprendizagem durante o período da pandemia. Já em relação ao acesso à internet, 63,5% responderam ter banda larga ilimitada e 25,8% utilizam de terceiros. Falam assim que não cabe mais o estudante não ter acesso à internet. Assim como professores devemos defender o acesso de boa qualidade e de preço acessível para todos, principalmente nas faixas mais vulneráveis, afirma uma diretora de uma escola aqui na pesquisa. Dos professores que realizaram atividades remotas com alunos, 57,8% relataram dificuldade com a conexão com a internet por causa do sinal de operadoras. 32,3% responderam ter dificuldade em conexão por causa do limite de dados e 39,3% assinaram falta de familiaridade com as ferramentas digitais. Dos dirigentes entrevistados, 92,1% dizem que as escolas nas quais atuam realizam atividades remotas regulares. Segundo eles, das instituições que adotaram alguma estratégia para atender os estudantes
sem acesso à internet, 62,1% afirmam que disponibilizaram materiais impressos a serem retirados pelos estudantes ou responsáveis. Já 19,7% disseram que os alunos que não têm acesso à internet não receberam material para estudar. Então, uns estão perdidos aí nesse trabalho. Desafios do ensino remoto. Quando questionados sobre seu papel, 94,8% dos educadores consideram que é importante interagir virtualmente com os estudantes, a fim de manter o processo de ensino e aprendizagem. O grande desafio no momento é o engajamento. É preciso desenvolver ações que ampliem o envolvimento dos estudantes. Mesmo com dificuldade, os professores mostram disposição para se reinventar, o que é também algo muito importante, avaliou um diretor aqui. Conhecer o dia a dia dos professores, dos estudantes e de toda a comunidade escolar foi essencial para alinhar ações e desenvolver a educação em tempos de pandemia. Lidamos com situações de estudantes que têm bom senso de internet e muitos ainda com acesso limitado ou mesmo sem acesso. No começo, fiquei apreensiva em como atingir e garantir que todos tivessem aprendizado nivelado, disse a professora de ensino técnico, Ana Rayane Linhas de Moraes, de 30 anos, graduada em arquitetura, urbanismo e que participou da pesquisa. Dentro de cada realidade, professores foram criando métodos e usando a criatividade para ensinar de forma remota. Procurei oferecer vários canais de redes sociais para me comunicar com meus estudantes. Disponibilizamos tablets da escola para os alunos que tinham acesso à internet. Até fiz memes para chamar a atenção para as aulas, contou Ana. Ana conta que também desenhava para os alunos durante lives das aulas de design de interiores das redes sociais. Espero que até o fim do ano os alunos mais distantes também demonstrem interesse, disse a professora, que por fazer parte do grupo de risco da Covid-19
manterá as aulas remotas mesmo quando o ensino presencial for retomado. Retomada das aulas presenciais. O estudo mostra que ainda 68,1% dos alunos só querem retomar as aulas presenciais quando tiver uma vacina disponível. A avaliação é semelhante e de pais responsáveis 66% e professores 61,11%. Dos estudantes entrevistados 33% disseram que ainda que moram com pessoas de grupos de risco. Apesar de admitir não estar segura por causa da Covid-19, a estudante Isabelle disse que está ansiosa para o retorno às aulas presenciais. Sinto muita falta dos meus amigos, não tenho nem palavras para descrever. Não é fácil ter aulas apenas online. Já é difícil entender algo em sala de aula. Imagina virtualmente, diz ela. Desde que as escolas tiveram suas aulas presenciais suspensas em março de 2020 por conta da pandemia do coronavírus, as famílias brasileiras e de todo mundo tiveram que se adaptar à nova rotina. Crianças em casa o tempo todo e com um desafio a mais, participar das aulas de modo remoto. Montar uma nova rotina da família, conciliar trabalho em home office com escolas dos filhos, além de tentar dar conta de todas as outras tarefas de casa, está sendo um desafio para a maioria dos pais. E mesmo com as escolas de algumas regiões do Brasil liberadas para a volta do ensino presencial, muitas instituições optaram pela conclusão do ano à distância e alguns especialistas já falam sobre a possibilidade de um ensino híbrido para o futuro. Ou seja, o ensino remoto é uma realidade que pode estar presente por mais algum tempo e por isso educadores indicam que os pais busquem sempre se adaptar à situação,
mesmo que ainda estejam com dificuldades. O ensino híbrido é a tendência para a vida escolar no mundo pós-pandemia. Para quem não sabe, com o surgimento da pandemia da Covid-19 da noite para o dia, os professores e alunos tiveram que se acostumar a se reinventar na forma de aprender e de ensinar, com aulas online e videoaulas, entre outras ferramentas. Os educadores se viram diante de novos desafios, a quais estavam pouco ou nada preparados. Embora o ensino à distância, o EAD, já seja realidade para os adultos que fazem cursos técnicos, graduação e pós-graduação de forma online, para crianças e jovens a modalidade ainda está em crescimento. Mesmo que não seja uma novidade, explica o professor e autor de livros didáticos Ismael Rocha. Há muito tempo, diversas escolas praticam ensino híbrido, a partir do momento em que utilizam diferentes plataformas de ensino-aprendizagem. Estão trabalhando com o ensino híbrido quando há uma excursão para visitar um museu, uma área de mata. Essas visitas representam o ensino híbrido, que é algo que acontece na sala de aula e fora dela. O que não estava estruturado, diz Rocha, era que um uso constante do online. O que nós não tínhamos antes da pandemia era o uso das ferramentas virtuais para o trabalho do ensino híbrido. Não tínhamos a construção do online, que era muito pouco utilizado. Algumas escolas já tinham uma plataforma onde os alunos podiam tirar exercícios, publicar alguma lista de coisas que tinham feito, mas da maneira sistemática, como estamos começando a ver hoje. E como teremos daqui para frente é uma novidade. Não o ensino híbrido, mas o ensino a partir do uso de plataformas digitais, o ensino online, acrescentam. Considerada tendência na área da educação para o futuro, a mistura entre o ensino presencial e o online, que prevê um mix entre a sala de aula convencional e conteúdos produzidos com o apoio de ferramentas de tecnologia, vai invadir mais fortemente a vida do estudante no mundo pós-pandemia. Mas o formato exige muito mais mudança dos professores do que dos estudantes, acredita Rocha, que também é diretor do Institute of Technology and Education ITEDUC, organização pioneira em capacitar professores de educação básica para ensino online. É uma mudança de paradigma que vai levar professores e alunos a acreditarem que plataforma digital é uma ferramenta extremamente útil para o processo do ensino-aprendizagem, principalmente porque a grande maioria dos jovens, desde criança, utiliza as ferramentas digitais para o lazer. Essa relação com o digital para as crianças e os jovens não é uma relação nova, já é presente. Nativos digitais. Na visão do especialista, o esforço está em transferir essa habilidade dos jovens para a área da educação. O trabalho do professor vai ser fazer a transposição, acreditando que essas ferramentas podem fazer e facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Vamos ter dados mais significativos. Vamos saber quantos alunos estão entrando na plataforma para fazer a tarefa, para cumprir as atividades. Vamos gerar a possibilidade de trazer para esses alunos
informações muito mais criativas e envolventes, ou seja, muda muito e muda para melhor. A adoção do método exige uma reorganização do tempo de sala de aula, com um novo plano pedagógico. O professor ganha um papel também de mentor, apto a impulsionar os alunos em direção a uma postura crítica, acompanhando as questões individuais e dando vazão ao que melhor funciona no aprendizado de cada estudante. E as diversas plataformas digitais vêm para somar essa relação ensino-aprendizado. Temos inúmeras plataformas que permitem esse tipo de interação, desde as mais simples, que permitem que você faça uma aula e um exercício online, ou até as mais sofisticadas. Essas ferramentas ainda não são tão fáceis de serem trabalhadas, porque a grande maioria dos professores não é a nativa digital, o que gera certa dificuldade para que o processo todo aconteça de maneira tranquila. Os professores estavam acostumados a ensinar. Agora eles terão que aprender para ensinar. Certamente os professores conseguirão dominar essas ferramentas para colocá-las em prática e permitir que o ensino híbrido se torne cada vez mais uma realidade. Ensino híbrido, também conhecido como pelo termo em inglês blended learning. O ensino híbrido se acentuou com o advento da internet e nada mais é do que combinar diversas plataformas, como filmes, rádio e televisão, por exemplo. Quando eu peço que o aluno assista a um filme e na aula seguinte tenha um debate sobre o filme, estamos trabalhando com diferentes plataformas para que o processo de ensino se dê de forma mais intensa. De tudo isso veio de maneira mais forte com o advento da internet, afirma Rocha. Segundo o professor, atualmente quem não tem acesso à internet e computadores pode ficar prejudicado, mas há outras formas. Os alunos que não têm acesso a essas plataformas ficam prejudicados sim, mas temos experiências em alguns lugares do mundo com características socioeconômicas parecidas com as do Brasil, em que as aulas foram dadas pelo rádio por meio de emissoras estatais, ou seja, fizeram aulas permitindo que os alunos daquele país pudessem aprender. Se olharmos de uma maneira muito reducionista, entendendo que o ensino híbrido só pode ser feito por meio de internet com banda larga, não há dúvidas que realmente há um prejuízo para aquelas crianças e jovens que não têm acesso. O ensino híbrido pode ser feito por meio de formas bem conhecidas. Lembra, Ismael? Nós temos estações de TV e rádios estatais, temos a possibilidade de fazer a geração de materiais escolares numa velocidade muito rápida. É muito mais decisão política para que o ensino híbrido possa fazer parte do dia a dia das escolas, do que é uma decisão de tecnologia. Um exemplo no Brasil é o
famoso telecurso, quando uma série de pessoas conseguiu seu diploma dos antigos primeiro e o segundo grau, acompanhando as aulas todos os dias pela televisão. Elas não tinham oportunidade de ter aulas presenciais, dizia. Na opinião do professor, a pandemia traz esse avanço para a educação. Se tiver um programa de educação que seja formatado de maneira que todos possam ter acesso à informação, certamente nós teremos um ganho. A pandemia traz exatamente esse desenho, a possibilidade de mudarmos definitivamente a realidade da educação no Brasil. Para a educação não existem limites, existe sim a necessidade de ter boa vontade, porque aprender é algo que o ser humano faz desde quando nasce, desde os tempos das cavernas, por diferentes plataformas. Nós estamos só sistematizando isso. Mudança repentina, alteração na rotina, foi um dos fatores que dificultou a adaptação na família de Andréia de Souza Silva e Sérgio Menezes, pais de Laura, de 10 anos. A gente não parava em casa, só vinha para dormir. Com a pandemia, a gente acabou ficando só aqui e nos primeiros 2 meses a gente também não sabia muito o que fazer. Ficamos num período nebuloso, contou eles. Mesmo assim, estavam confiantes. Laura já era estudiosa e participativa, e por isso imaginaram que ela tiraria de letra as atividades e aulas de ensino remoto. Mas quando a gente percebeu, ela estava muito desanimada, sem vontade de fazer atividades ou assistir à aula. Essa foi a nossa maior dificuldade, comentou a mãe. Quando a gente percebeu, ela estava muito desanimada, sem vontade de fazer atividades e assistir à aula. Essa foi a nossa maior dificuldade. Por isso, a família buscou juntos outra estratégia. Andréia passou então a acompanhar de perto o ensino remoto e as atividades exigidas. Na visão dos pais, essa medida foi essencial para que a filha conseguisse retomar os estudos de forma mais clara e organizada. Mas organizar todos os detalhes da vida foi e continua sendo um desafio. Dar conta de tudo é difícil, na verdade não estamos dando risos. Ficamos muito sobrecarregados para lidar com tudo, principalmente a Andréia, que estava acompanhando a aula com a Laura, eu com o meu trabalho, com todo mundo em casa, conta Sérgio. Dessa forma, mesmo com a estratégia, a lista de tarefas continua crescendo. E a maneira de que encontraram é listar todas as atividades de forma visível e ir fazendo aos poucos o que é possível no tempo que tem. Na minha opinião, fazer tudo isso é um privilégio. Nem todas as crianças têm como ter alguém para acompanhar e ver o que está sendo feito com o tamanho. Os pais precisam mostrar interesse nas atividades escolares dos filhos, para que eles se sintam incentivados a continuarem.